Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje as minhas impressões de leitura vai para um livro que divide opiniões. Muitos amaram, muitos odiaram e eu tô aqui para defender ele porque eu gostei muito. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Emily Brontë é uma das irmãs Brontë, com certeza se vocês não leram nada, pelo menos já ouviram falar dessas três irmãs escritoras. Essa daqui é o primeiro e único romance da autora. Eu andei pesquisando, ela tem alguns poemas publicados, mas romance é só esse mesmo. Então vamos comentar um pouco sobre esta obra aqui. Gente, O Morro dos Ventos Uivantes é um romance. Ele foi publicado em meados do século XIX, né, lá em 1847. E já na época ele foi escrito com uma estrutura assim que é muito diferente dos romances que a gente está acostumado a ler, dos romances da Jane Austen, enfim. E é justamente por isso que ele divide opiniões, porque a estrutura dele é completamente diferente. A narrativa e a história dele são histórias e uma narrativa interessante que te prende do início ao fim, mas a história ela não é uma história gostosa, ela não é uma história que vai fazer você ter aquele quentinho no coração que normalmente os romances, os famosos água com açúcar, né, vai trazer pra você. Esse não vai trazer nem um pouquinho de quentinho no coração, muito pelo contrário. Ele vai te incomodar em muitos aspectos, em muitas situações. E é justamente por isso que muitas pessoas não gostaram dessa história. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Eu quero ser breve no enredo, porque eu não quero estragar a experiência de leitura, mas eu arrisco dizer que esse é um livro que não tem... ele não se faz ruim quando se tem o spoiler. Até porque eu assisti, existe já algumas adaptações para o cinema, claro, que é um livro já bastante antigo. Eu cheguei a assistir o filme de 2011, que se não me engano é um filme irlandês, eu vou deixar a capa aqui embaixo para vocês verem. E se não me engano ele não conta a história toda, ele só conta a primeira parte da história. E assim, eu já conheci a história e, gente, de verdade, não atrapalhou em nada a leitura. É como se eu tivesse pego a leitura sem conhecer nada da história, sem conhecer dos protagonistas e nada. Então, assim, eu arrisco dizer que um spoiler desse livro aqui não vai ser um problema na leitura dele. Muito pelo contrário, você vai conseguir sentir exatamente aquilo que o livro quer te passar, mesmo conhecendo um pouco da história. Mas como eu odeio spoiler e eu não gosto de ficar passando eles para vocês, eu vou tentar então resumir o enredo só para falar mais ou menos do que se trata e eu espero que vocês acreditem em mim que é um livro muito bom. Bom, vamos lá. Do que se trata essa história? Essa história ela tem dois narradores. O primeiro narrador que nos apresenta um pouco da história é o Sr. Lockwood. Ele acabou de chegar nessa região e alugou uma residência, uma propriedade chamada Granja Thrushcross. A gente sabe que naquela época, na Inglaterra, as propriedades tinham nomes, né? E ele acabou de chegar nessa residência. Nessa residência tem uma governanta que se chama a senhora Ellen Dean. E um dia ele decide passear ali pelas redondezas, conhecer um pouco da região. E já tá quase para anoitecer, mas ele decide caminhar mesmo assim. Ele vai caminhando, vai olhando, né, os morros ali da região e se depara com a casa do Morro dos Ventos Uivantes. Ele sabe que o senhorio dele, né, a pessoa que alugou a propriedade, mora ali, então ele decide bater. Ele fala, é bom que eu vou conhecer o meu senhorio, né, vou bater aqui na porta. Ao bater a porta, quem atende ele é o Heathcliff, o nosso primeiro protagonista, né. É ele quem atende e ele o recebe muito mal e ele acha aquilo tudo muito estranho e ele fala, eu sou a pessoa que alugou a casa e o Heathcliff tá, tipo, e daí, né? E aí, enfim, ele entra, ele é muito maltratado pelo Heathcliff e ele não entendeu por que ele tá sendo tão maltratado, ele não entendeu porque o Heathcliff tem um ar tão pesado, um jeito muito melancólico, muito amargo de tratar com as pessoas. E o que acontece é que todos os moradores daquela casa o recebem da mesma maneira. E ele não entende aquilo. Mas acontece que tá anoitecendo, tá caindo uma nevasca lá fora e ele fica com medo de voltar para casa e acabar se perdendo, se machucar e morrer congelado. Então ele praticamente implora pro Heathcliff para que ele possa dormir, passar a noite ali e que ele vai embora no dia seguinte.
O Heathcliff aceita a muito contragosto, os demais moradores da casa também aceitam, mas também com muito contragosto. E ele fica ali mesmo, né, mesmo sendo indesejado, ele fica, passa a noite ali, um criado mostra pra ele um quarto que ele pode ficar, e ele entra nesse quarto, esse quarto não era aberto há muitos anos, e ele passa a tentar olhar alguma coisa no quarto, ver os livros que estão ali disponíveis, afinal de contas ele não tá conseguindo dormir, ele tá num lugar em que ele não é bem recebido, né? E aí ele encontra um diário, que era o diário da Catherine, que é a nossa segunda protagonista. A Catherine, nessas notas de diário, ele encontra algumas assinaturas dela como Catherine Earnshaw, e depois como Catherine Linton, e aí ele não sabe se é a mesma pessoa, mas a caligrafia é a mesma, enfim. Ele passa a noite ali, tem uns acontecimentos que eu prefiro não contar pra vocês. No dia seguinte ele decide ir embora, antes mesmo de amanhecer, acaba pegando toda aquela friagem daquela nevasca e se adoece. Volta pra casa, conversa com a senhora Dean, e aí ele vê a chance dele, adoecido ali, que vai ter que ficar uns dias deitado, sem poder se mexer muito pra se curar do resfriado que ele pegou. Ele vê a oportunidade para tentar entender o porquê que aquela família era muito esquisita. E aí ele pergunta para a senhora Dean se ela os conhece, se ela conhece o Heathcliff, se ela tem ideia do porquê que eles são tão esquisitos. E aí, gente, a gente é apresentado para a segunda narradora da história, que é a senhora Ellen Dean, que é a governanta, então. E aí, ela vai contando a história pro Sr. Lockwood, ao mesmo tempo que conta pra gente. E aí, gente, a surpresa do Sr. Lockwood é que a senhora Ellen Dean, o apelido dela era Nellie, ela foi criada junto com eles, porque a mãe dela era criada da família. Então, ela praticamente cresceu com o Heathcliff, com a Catherine. E ela, então, vai contar a história dessa família. E aí, ela vai contar essa história de uma maneira muito bem estruturada, muito bem detalhada, porque como ela viveu com a família da Casa do Morro dos Ventos Vivantes, ela tem todas as informações, ela tem diálogos, ela se lembra de tudo com muito detalhe. E ela vai passar, então, alguns dias contando a história daquela família, da família que viveu ali na Casa do Morro dos Ventos Vivantes para o Sr. Lockwood. E aí, gente, é onde a gente passa a entender o porquê que aquela família é tão amargurada. O que é que aconteceu na vida do Heathcliff para ele ser uma pessoa que não se importa com ninguém? Ele só se importa com ele mesmo. Ele trata as pessoas mal propositalmente, ele não faz questão de ser um bom anfitrião, de ser uma boa pessoa, de ser um bom pai, de ser um bom sogro. Ele não faz questão de ser uma boa pessoa porque ele passou por coisas na vida dele das quais ele só quer se vingar. Ele quer que os outros paguem por problemas que ele passou quando criança, quando adulto. E ele vai fazer isso com toda a sua família, ele vai fazer isso com as pessoas que estão à volta dele. E ele não vai medir esforços para satisfazer e para alimentar o seu desejo de vingança em quem estiver na frente dele. Então, a senhora Dean vai contar essa história para o Sr. Lockwood do início. Quem era Heathcliff? Heathcliff foi um rapaz, uma criança, que foi adotada pelo antigo senhor daquela Casa do Morro dos Ventos Vivantes. Ele era o Sr. Earnshaw. Ele era o pai da Catherine e pai do Hindley, o irmão dela mais velho. Um dia ele chega em casa com essa criança. Ele disse que encontrou essa criança passando fome, ele era órfão, ele estava, ele ficou comovido com a história desse menino e o trouxe para casa, e o Sr. Earnshaw criava ele como filho. O filho dele mais velho não gostou nada disso, afinal de contas ele achava que o Heathcliff ia tomar o lugar dele como filho, né? Mas a Catherine, ela simplesmente amou a presença do Heathcliff. Eles começaram uma amizade muito bonita, uma aproximação muito bonita e que futuramente ia virar amor, obviamente, né? Então desde crianças eles se deram muito bem. E com o passar dos anos, esse amor e essa companhia dele só aumentou. O que aconteceu é que o Sr. Earnshaw morreu, depois da esposa dele já ter morrido, e quem passa a ser o dono e o senhor daquela casa, do Morro dos Ventos Vivantes, é o filho mais velho, o Hindley. E como eu falei, o Hindley não gostava do Heathcliff, ele passa a maltratar o Heathcliff com todas as forças dele. Ele, aliás, deixa o Heathcliff como sendo um criado da casa e não o trata mais como irmão depois da morte do pai. Tem até um momento em que ele nem permite que a Catherine tenha tanto contato com o Heathcliff assim. E o que acontece é que vai passando-se os anos,
Eles crescem, eles vão se tornando jovenzinhos. E a Catherine é uma criatura muito mimada. Ela é chata, ela quer tudo do jeito dela, ela é aquela, enfim, aquela adolescente que quer chamar atenção, que quer ser o centro das atenções, que quer todas as atenções para ela e que é mimada. E aí ela tá chegando na idadezinha de casar, de pensar nisso tudo. Ela entende que ela ama o Heathcliff, ela entende que em uma conversa dela com a Nellie, ela até fala, olha, eu não só amo o Heathcliff, eu sou o Heathcliff, sabe? Eles são tão assim, eles têm uma paixão tão forte um pelo outro, que ela chega a comentar isso com a Nellie, com a Ellen Dean. E aí o que acontece é que ela, mesmo assim, ela conhece um outro rapaz que mora ali na região, que mora, é herdeiro da casa onde o Sr. Lockwood alugou, que é a Granja Thrushcrest. Ela acaba conhecendo esse rapaz e conhece as mordomias dessa casa, conhece a riqueza dessa família, e ela fala, não, é isso que eu quero pra minha vida, né? O Heathcliff não é capaz de me dar isso tudo. Eu amo o Heathcliff, mas assim, eu quero alguém que vá me dar essa estrutura toda que eu sempre sonhei. Então, quando o Heathcliff se dá conta de que ele ama a Catherine, mas que ele não vai poder viver com ela por conta dessa decisão da Catherine, ele decide fugir dali. Ele foge dali, passa-se algum tempo, e quando ele retorna para casa dele rico, e retorna com a Catherine casada com esse rapaz, o Edgar Linton. E é aí que ele decide travar toda a vingança dele. A gente não sabe como era a vida dele antes de ele ter sido adotado, a gente não sabe o que ele fez para se tornar rico, mas a gente sabe que ele veio com todo esse peso de volta para o Morro dos Ventos Vivantes, proposto a descontar tudo o que ele passou de ruim em quem estivesse na frente dele. Então ele travaria uma vingança contra o Hindley, ele trava uma vingança contra o próprio Edgar Linton, o seu rival, e ele vai fazer isso ele não vai só travar vingança para essas duas pessoas, ele vai envolver todas as pessoas que estão à volta, todas as pessoas que estão nessas famílias, e ele vai, cada dia que passa, se tornando uma pessoa mais ruim ainda, mais amarga, e vai criando cada dia coisas piores, e a gente fica, assim, horrorizada com a capacidade do Heathcliff de travar a vingança dele e, sei lá, tentar se sentir melhor à custa das pessoas que o fizeram mal de alguma maneira. Isso vai se estender por anos. Isso vai acontecer durante anos e isso vai se refletir nos filhos deles, porque o Heathcliff acaba se casando também tem um filho, Catherine tem um filho, e isso vai se estender para a segunda geração dessa família, de tão pesado que é a história. E aí, gente, eu encerro aqui o que eu vou contar desse enredo. Como eu falei, o que eu contar aqui não vai estragar a leitura de vocês, a experiência da leitura de vocês. E agora eu vou explicar o porquê que eu gostei. A Nellie, que é a narradora, ela não só fez parte da vida deles, como praticamente sendo da família, como ela tem um carinho muito grande por eles. Então, ela é como se ela tivesse tido o cuidado de contar uma história que é ruim, uma história que é pesada pra gente, ela conseguiu trazer leveza para essa história. Então, acho que grande parte dessa história ser uma história muito bonita se deve ao fato da narradora ter trazido de uma maneira muito leve essa história. Então, por isso que a cada página, você quer saber o que vai acontecer em seguida, então você não consegue largar o livro tão facilmente, você quer logo ver qual é o final dessa história, afinal a gente não tem um minuto de paz. E assim, gente, é uma história tão bem estruturada, que traz tudo isso de uma maneira tão, tão abrangente, que a gente só vai ter paz no momento que a gente faz isso aqui, ó. Lê a última página e fecha. Quando a gente termina o último parágrafo, a gente tem aquela sensação de ufa, acabou. Essa história toda, ela acaba com o final mesmo. A Emily teve essa inteligência de criar uma história do início ao fim e de te dar a paz que você está tanto esperando que venha
no final. Então, assim, gente, foi uma leitura que pra mim super valeu a pena, virou um dos meus favoritos, sim, eu entendo porque muitas pessoas amam esse livro, eu entendo porque tem muitas pessoas que não gostam, porque de fato os personagens são pessoas odiosas, mas tem um porquê. E é como se a Emily tivesse desafiado os outros autores daquela época. De falar assim, olha, legal, esses romances que vocês escrevem são muito bonitos, histórias maravilhosas, mas existe um outro lado do amor também que eu quero mostrar. É como se ela tivesse tido essa intenção de falar assim, olha, nem tudo são flores nessa vida, a gente não vai encontrar só coisas bonitas aqui nesse mundo. Então eu estou disposta a mostrar o lado ruim e ela conseguiu e fez isso com muita maestria. Então é isso, gente, eu não tenho mais muito o que dizer dessa história, fica recomendadíssimo a história do Morro dos Ventos Uivantes. Se você está em dúvida se leia ou não leia esse livro, leia, você não vai se arrepender. São quase 400 páginas que passam assim, você não quer desgrudar enquanto você não vê o final, e o final valeu toda a pena. E é isso, gente, muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu, se você gostou, se você é do time que não gostou dessa história, eu quero saber a sua opinião. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!